Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal, mais um vídeo da série de vídeos. Aperte os cintos, é hora da viagem. A viagem do vídeo de hoje é sobre o filme chamado Idiocracia. Filme, se eu não tiver enganado, mais ou menos de 2010, por aí. Filme de comédia, obviamente, com esse título, Idiocracia, só pode ser filme de comédia. Embora, na real, também possa ser um filme profético, um filme bíblico, apesar de ser de comédia, né? A comédia sendo utilizada para passar uma mensagem, para fazer pensar. Porque o que é a comédia? A comédia é uma quebra de expectativa. A comédia é um exagero, é um deboche, é um sarcasmo, é uma ironia. A comédia é uma parada que faz a pessoa rir. O objetivo da comédia é a risada. Porque você vê uma coisa engraçada, você não para e pensa, fica analisando filosoficamente. Será que eu achei engraçado? Será que eu não achei engraçado? Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Será que eu posso dar risada disso? Será que eu vou dar risada disso? Não, você simplesmente dá risada por algum motivo, algum gatilho, alguma coisa ali naquela comédia, naquele tipo de comédia, que existem vários tipos. Comédia dos Trapalhões lá, que era comédia de humor físico, de humor pastelão, comédia de anedota, piada de salão, aquelas piadas prontas, que você não cria a piada, você só repete, só fica repetindo igual um papagaio, aquela piada que já é considerada uma piada que alguém criou. Muitas delas nem sabem quem que foi o verdadeiro primeira pessoa que criou aquela piada, mas a piada é repetida 1000 vezes aí pra todo mundo e tal, né? Tem vários tipos de comédia. Tem comédia que quebra a expectativa, que ela vai te dando setup, ele vai te levando para um lugar contando uma história, por exemplo, uma história assim, densa, uma história de terror, uma história misteriosa, uma história que parece ser uma coisa muito séria, muito real, muito densa, muito obscura, né? Uma coisa assim muito pesada. E de repente, do nada, pá, acontece alguma coisa, uma quebra de expectativa, uma inversão ali de sentidos. Em vez de falar no sentido literal, fala no sentido figurado, né? Aquela história da quinta série, né? Leva para outro lado a frase, faz uma piada. A piada é isso, é essa quebra de expectativa, é distorcer uma coisa ali da realidade, é distorcer. Você está contando uma história ali que às vezes tá uma história real, com alguns fatos que aconteceram numa história real, e aí tá levando pra uma expectativa que tá falando sério, de repente fala uma besteira total que faz todo mundo dar risada, porque acha engraçado que gatilho ali, pá, faz a pessoa achar engraçado aquele negócio. Agora, só da pessoa achar aquele engraçado e dar risada. As pessoas têm o direito de julgar a risada alheia, julgar aquela pessoa, ela deu risada por causa daquilo ali, porque ela interpretou daquele jeito, ou ela interpretou do jeito que eu acho que ela interpretou. Aí eu pego o jeito que eu acho que ela interpretou a piada e falo se ela interpretou a piada daquele jeito, então é que ela não tem moral, ela é uma pessoa horrível, ela é uma pessoa que é vilã, que é opressora, que tem que ser presa, cancelada, anulada, é uma pessoa que não sabe nada, que toda a vida dela vale só aquela risada. Aquela risada ali vale por toda a vida, dá para avaliar toda a vida dela, todo o intelecto dela, toda a capacidade dela, só moral, ídolo, caráter, alma, mente dela, tudo isso vai ser avaliado só por causa daquela piada, só porque ela não foi nem ela que fez aquela piada, ela deu risada daquela piada, então a gente tem que avaliar ela. A gente está vivendo num mundo assim, onde o governo, né, o governo é que determina o que é piada, o que não é piada, o que é verdade, o que é mentira, qual canal, qual emissora de TV a gente pode ver. Ah, não, isso é lá no Afeganistão que é assim, né? Que no Afeganistão só existe um canal de TV, uma emissora de TV, que o governo diz que é a única que pode existir, que é a única que posta a verdade, tudo que posta lá é a verdade absoluta, e eles falam lá tudo também que é mentira. Eles provam tudo isso aqui é mentira e tal e tal. E aí a população fica sabendo através daquele canal que tudo é mentira, que tudo é verdade, quem que é herói, quem que é vilão, quem que eles têm que defender, quem que eles têm que cancelar. E o Brasil tá indo nesse caminho, por causa de uma piada julgando as pessoas. Mas enfim, por que que... O motivo já tá aí, né? Por que que o filme Idiocracia pode ser chamado de uma bíblia, de uma previsão do futuro, né? Quem assistiu o filme sabe. E eu tenho visto isso acontecer muito. Por que eu tenho visto isso acontecer? Porque o filme, para quem não assistiu, o enredo do filme, a sinopse do filme, é um cara que é de inteligência mediana, de nível intelectual mediano ali, que tem um emprego simples ali na vida dele, tem uma vidinha simples, ali, tudo na média ali, as notas da escola, o trabalho mediano. Uma pessoa, como diria, uma paisagem do terceiro mundo, né? Igual acontece lá em São Paulo, que lá em São Paulo as pessoas no São Paulo capital, as pessoas não são
pessoas, são paisagens do terceiro mundo, ninguém tá nem aí um pro outro, passa, você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida, você vai passar do lado dela ali, você passou do lado dela ali na rua, depois nunca mais vai ver ela na vida, então você tá cagando pra ela, pra roupa que ela tá usando, pro gênero dela, pra aparência dela, pro corpo dela, pra religião dela, pra quem ela vota, porque ela pensa de drogas, armas e aborto, você tá cagando, classe social dela, emprego dela, você tá cagando pra opinião dela. A não ser que você leia a opinião dela, né, em algum post na internet. Aí você leu a opinião dela no post na internet, aí você fica, se incomoda, você fica tão incomodado que você não consegue simplesmente ignorar. Você tem que ir lá e comentar. Você tem que ir lá e xingar ela, e humilhar ela, e mostrar pra todo mundo que ela é uma vilã e você que tá certo, aquele post lá, aquela post tem que ser cancelado. Isso é a prova do que o filme Idiocracia é mais real do que nunca. E uma outra prova, uma última prova de que eu vejo que esse filme Idiocracia é uma previsão do futuro, é que tem pessoas que me acham inteligente. Tem pessoas que já me falaram que me acham inteligente. E eu vi que não foi pra dar um falso elogio, pra ter algum interesse oculto. Eu vi que foi sincero. Falaram que eu sou inteligente. E, tipo, ser inteligente é uma coisa que eu nunca quis. É uma coisa que eu nunca almejei ser. E eu posso estar até a pessoa falando assim, tá falando só pra aparecer, quer gabar, quer exibir que foi chamado de inteligente, não sei o que e tal. Não, porque realmente eu nunca tive essa vontade. Porque o que eu penso sobre inteligência é igual um provérbio que eu vi, que uma metáfora sobre a inteligência, que tinha um presidente que foi corrupto, até bem coisa bem atual, desde que existe política. Não é atual só agora, é atual desde que existe política. Mas tem um presidente que foi corrupto, que roubou e tal, e sumiu, desapareceu. Ele estava sendo caçado, e aí ele sumiu, desapareceu. E aí descobriram que ele estava numa cidadezinha do interior lá, onde era a cidadezinha da bisavó dele, de uma tia dele, sei lá, que ele fugiu pra lá, pra ficar naquela cidadezinha lá pequena. E aí vários repórteres de todas as emissoras foram correndo pra lá, né, os paparazzi e tudo. E na entrada da cidadezinha tinha um lago. E aí aqueles carros aquelas vans, né, igual de filme, da imprensa passando, os carros das imprensas adesivados com os adesivos das emissoras e tal. Até que um lá viu que tinha um cara pescando naquele lago. Aí ele parou até para pedir informação se ele estava indo pro caminho certo e tal. Aí ele falou assim, ó, tá, cidadezinha tal é ali pra próxima, vira ali adiante. Aí o pescador falou pra ele, assim e tal. Aí ele falou, mas o senhor tá aí pescando de boa com tudo que tá acontecendo e tal, todo mundo correndo lá pra cidadezinha pra casa do presidente, isso aqui. Aí ele, não tô sabendo não. O senhor não sabe o que aconteceu com o presidente? Não, não sei não, senhor. O senhor sabe quem que é o presidente? Não, não sei não, senhor. Aí o repórter falou, não é possível. Você sabe quem que é o governador do estado? Aí o pescador, sei não, senhor. O prefeito aqui da sua cidade? Sei não. O político aqui da sua cidade? Sei não, senhor. Nossa, você é burro, hein? Aí o pescador falou, não, pera aí, burro não. Olha aqui no balde. Sabe a marca desse peixe, a raça desse peixe que eu pesquei? Aí o repórter olhou e não sei. Sabe o número dessa vara, o número dessa linha? Aí o repórter olhou e não sei. Sabe qual isca que eu uso pra pegar esse peixe? E eu também sei. Aí ele falou assim, então o senhor também é burro, né? Ou seja, inteligência é ponto de vista, é conceito social. Então eu não me importo de ser inteligente ou não. Mas eu não me considero inteligente e ver que tem pessoas me considerando inteligente me faz pensar nesse filme Idiocracia. Porque eu me considero bem na média também. Minhas notas na escola, na faculdade, é tudo na média, assim. Uma ou outra um pouco acima, assim, da média e tal. Mas a maioria, e pegando a média geral, era sempre na média. Né? Então, tipo... Sei lá. Tem pessoas que consideram um cara mediano, inteligente, igual o enredo do filme, que no enredo do filme, o que que acontece? O cara lá é mediano, né? Ele é um cara normal, e aí ele é congelado no experimento lá do exército, se eu não me engano. Faz o experimento, causa acidente, e ele é congelado numa cápsula, e 10 mil anos depois, ou 100 mil anos tempo depois no futuro, ele é descongelado. Só que quando ele é descongelado, ele não é mais o cara mediano, ele é o cara mais inteligente do planeta. E aí tem várias coisas absurdas no filme lá, nos bebedouros dos filmes tem só energético, só bebidas energéticas, porque eles não sabem mais como produzir, pegar água, né? Não é produzir água, é captar a água, né? Porque o ser humano não produz a água já está aí no planeta muito antes do ser humano, né? Mas não sabem mais como fazer o bebedouro sair água, eles não sabem mais plantar, ninguém sabe fazer mais nada, isso é tudo robotizado, tudo automatizado. E o presidente dos Estados Unidos no filme é um ex-lutador de WWE. É um artista, né? É um cara que é todo macho alfa, assim, é todo bem primata, bem primitivo, igual os caras dos anos 70, anos 60, daí pra trás.
Então, assim, cada vez mais eu vejo que a vida real tá imitando o filme, porque o filme é lá de 2010 e nós estamos em 2025, quase 2026. E eu vejo que muitas coisas que tem no filme estão acontecendo desde 2010 para cá, muitas coisas que estão no filme já aconteceram. Então, se você ainda não assistiu o filme, quer dar uma risada ou ficar um pouco receoso em relação ao futuro, um pouco pessimista em relação ao futuro, procure esse filme chamado Idiocracia, assista e tire suas próprias conclusões. Se quiser comentar aí, se você já assistiu ou não, se depois que você assistir quiser comentar, comenta aí. Se alguém ficou acompanhando esse vídeo até aqui, como diria Fausto Silva, obrigado pela audiência e pela paciência, exatamente às 7h37, bicho. Minha pior imitação de Faustão, obrigado, já que eu não consigo ser o melhor, eu vou ser o pior. Paz pra todos, fui!